Irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém. Aos irmãos também que nos acompanham pela internet, pelas redes sociais, nós desejamos a paz do Senhor Jesus, a graça sobre você, sobre sua família, amém? Neste domingo, e nós vamos dar continuidade ao estudo do livro do Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, a partir do versículo 14. Atos 2, a partir do versículo 14. Amém? Nós vamos lendo aqui alguns versículos. Quando for para parar, eu aviso aqui para os irmãos. Capítulo 2 vai até o 47. Então, são muitos versículos. Ele sofre uma divisão, até o 36 é um tema, e do 37 em diante, até o 47, é uma outra, é dentro do mesmo tópico, mas é um outro ato diferente, tá? Então vamos ver se a gente vai até o 36, que é a primeira parte, é um grande discurso. É interessante, irmãos, né? Prestem atenção, porque aqui, se você for olhar, é a primeira pregação da igreja. Já parou para pensar nisso? Não tem pregações? Nós não vimos? Quando foi a primeira pregação da igreja? Aqui. Da igreja. Da igreja. Porque eles foram capacitados, nós vimos na aula passada, pelo Espírito Santo de Deus. Foram batizados, um grupo de pessoas foi batizado com o Espírito Santo, com poder para testemunhar. Além de terem recebido do Senhor Jesus, no caso dos apóstolos, o sopro do Espírito anteriormente. Então aqui vem uma primeira pregação. Com eles, sem a presença do Senhor Jesus fisicamente ali com eles. Amém? Todos concordam? Não teve essa pregação ainda. Os evangelhos são os atos do Senhor Jesus. A gente viu isso. Os atos que o Senhor Jesus praticou, sua morte, sua ressurreição. Senão nada faz sentido. Sem a ressurreição do Senhor Jesus, nada faz sentido. Deus está morto. Mas com Jesus vivo, né, tudo faz sentido. Né? Então aqui é a primeira pregação. E antes mesmo da leitura, eu vou já ler para os irmãos sentarem. Então, é uma explicação prévia para quando a gente lê, já lê com esse entendimento. Eu falei algumas vezes para os irmãos, em outras ocasiões, ou pregando, ou fazendo EBD, que valeria a pena, depois os irmãos pegarem o livro de Atos e separarem. Isso dá para fazer numa diagonal, assim, nos olhos, você vai folheando, você vai percebendo e marca. Separarem as falas, os discursos dos apóstolos no livro de Atos. Entendeu? Então, esse aqui é o primeiro. Até o final, acho que lá no versículo, no capítulo, não sei se é 28, acho por aí, 26, 28, no livro de Atos, você vai ver discursos. Esses discursos são muito profundos. Por quê? Porque eles são esclarecedores para um público que praticamente não esteve com Jesus. Então ele tem que começar com um fundamento. O Pedro não começou a pregar do zero. Pedro, você vai pregar domingo, tá? Vou ver qual é a palavra. Então aqui é um discurso que tem um porquê. O que aconteceu antes? Aquele evento do Espírito Santo, todos ficaram assim atordoados. O que está acontecendo? E principalmente por conta daqueles zombadores, que eles estão cheios de mosto, em algumas versões, ou estão embriagados. Aí fala, como estão embriagados, sendo esta ainda a hora terceira? Né? Ou seja, muito próximo de 9 da manhã. De 9 da manhã. E ainda mais na festa de Pentecostes, se embriagar. Né? Então, ele não vai falar, porque não, estou com vontade de falar.
tem um fundamento por trás. Ele vai falar para explicar agora o que está acontecendo. Então, o livro de Atos tem muitas falas assim, tem umas, não sei quando, nunca contei, tá? Mas são profundas. Tudo com a razão de ser, não é assim, eu estou com vontade de falar e vai falar. Tem um motivo, né? Atos, por exemplo, 17, vocês vão ver Paulo lá em Atenas, esperando Timóteo e outro irmão chegar. Enquanto ele está esperando, ele vai passar, vai ver um monte de casinhas para deuses. Deus não sei de onde, Deus não sei de quê, Deus não sei de quê, e tem ao Deus desconhecido. Paulo, usando de muita sabedoria, a palavra de sabedoria, ele diz, eu vou aproveitar que tem um Deus desconhecido, vou apresentar o que eles não conhecem. E ele vai fazer um discurso. Então são esses discursos que eu sugiro fortemente para vocês que leiam, dando uma pequena olhada no que antecede o discurso, só para saber qual a razão do discurso. Por que ele está falando? Amém? Então, feita essa introdução, vamos ler aqui a partir do 14. Diz assim: Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: varões, judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vós pensais, sendo esta a terceira hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. E os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. E os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias, e profetizarão. E farei aparecer prodígios em cima no céu, e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas, e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Varões israelitas, escutai estas palavras. A Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus entre vós, com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis, a este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando-o vós, o crucificastes e matastes pelas mãos de injustos, ao qual Deus ressuscitou, soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Porque dele disse Davi, sempre via diante de mim o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja comovido. Por isso se alegrou o meu coração, e a minha língua exultou, e ainda a minha carne há de repousar em esperança. Pois não deixará a minha alma no Hades, nem permitirá que o teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecidos os caminhos da vida, com a tua face me encherás de júbilo. Varões irmãos, seja-me lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e entre nós está até hoje a sua sepultura. Sendo, pois, ele profeta, e sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento que do fruto de seus lombos, segundo a carne, levantaria o Cristo para o assentar sobre o seu trono, nesta previsão disse da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no Hades, nem a sua carne viu a corrupção. Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos nós somos testemunhas, de sorte que, exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio diz, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel,
que a esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Amém? Deus amado, nos abençoa no estudo desta manhã, que o teu Espírito Santo nos dê toda a assistência, Senhor, seja com os nossos corações, para entendermos e compreendermos aquilo que tu tens preparado para nós. E que louvado e exaltado seja o teu nome em tudo, pelos teus atos que são praticados em nosso favor, porque tu trabalhas até o dia de hoje em nosso favor, Senhor. Assim oramos, agradecidos em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Então, irmãos, feita a introdução, que foi antes mesmo da leitura, do porquê desse discurso de Pedro, foi a primeira pregação assim da igreja, guiada totalmente pelo Espírito Santo, enviado por Deus para nós. Pedro vai começar a explicar, dizer, olha, esse pessoal não está bêbado, esse pessoal, ele, pelo contrário, isso é um cumprimento de promessa. E aqui tem algo bem interessante, irmãos, sobre o que Pedro vai usar. Porque essas promessas, queria que os irmãos prestassem atenção, essas promessas, elas foram faladas, vamos dizer assim, no íntimo para os apóstolos, no Evangelho de João, do capítulo 13, lá na parte mais da metade do 13, não precisa ir lá, do João, até o início do capítulo 18. O Senhor Jesus falando para os apóstolos. Vai falar muito do Espírito Santo, do Consolador, que ele daria entendimento, que ele falaria da verdade, que ele testificaria sempre do Senhor Jesus Cristo. Ele vai falar isso para os apóstolos. Então, os apóstolos, lembre-se que Pedro levantando-se, conforme nós lemos no 14, não foi Pedro sozinho, Pedro com os 11. Então, foi o colégio apostólico. Apenas um falou, mas todos estavam ali concordes com o que havia de ser falado. Né? Poderia ser qualquer um outro, mas muitos até entendem quando o Senhor Jesus, lá em Mateus 16, fala que darei as chaves do reino. Muitos intérpretes entendem que é no sentido de abertura por meio de Pedro, para que pessoas viessem para este reino. Né? O pastor Alan costuma falar nas lives deles, ele gosta muito de uma tradução que seria assim, em muitos lugares, claro, você vai ver, tem que ver o contexto. Onde está a palavra reino, você poderia substituir por reinado. Reinado de Jesus. É um reinado, não é? Em que Jesus é o rei. Então, nós fazemos parte de um reino já, e Jesus já reina. Ele não vai reinar. Ele já reina. Desde aquela época. Ele já reina. A palavra diz que ele subiu, está destra do Pai. O que existe são adversários ou inimigos, entre aspas, relutando querendo de alguma forma combater contra este reinado, né? E que Deus, pela sua infinita misericórdia e longanimidade, não os destrói de imediato. Porque não existe, como o pastor Cleiton já falou aqui para nós, né, uma guerra, não faz sentido. Né, uma guerra de dois países equilibrados, você pode ter, né, alguém está em vantagem, agora o outro está em vantagem. Pode ser que um país A ganhe, agora vai o B. Mas com Deus, qual o sentido? Existe alguém em vantagem para a guerra com Deus? Não é? Pastor Cleiton já nos ensinou isso aqui mais de uma vez. Agora, por que são colocadas na palavra de Deus palavras como inimigos, adversários? É no sentido de pessoas, não é? E seres também celestiais. A gente não sabe muito dessas regiões, a gente sabe muito mal da nossa aqui, que a gente vê. Quem disse foi o próprio Senhor Jesus, que nem das coisas daqui da terra a gente sabe direito, quanto mais das coisas do céu que o pessoal queria discutir lá com ele. Né?
E isso os estudiosos, hein? Imagina os ignorantes. Isso eram os estudiosos. Jesus falou isso para os estudiosos, para quem era conhecedor. Chama de inimigos, de adversários, porque não querem submeter, mas esse dia vai acabar. E o dia, quando acabar, né, como a irmã Helena gosta muito de falar, né, de Hebreus, né, do hoje, existe um hoje, que é um dia específico, que não tem a ver com o nosso dia de 24 horas, ele vai terminar. Se aquele que quiser permanecer como inimigo de Deus, né, já existe, né, um problema. Mas nós, né, nós já confessamos com a nossa boca que Jesus Cristo é o Senhor, né, o nosso coração já está cheio dessa verdade. Então já é um reino. Você fala, poxa, mas eu sofro tanto. Não, por que nós sofremos e estamos nesse reino? Porque nós entramos, por enquanto, num exército, numa guerra. Então você recebeu a honra do Senhor Jesus Cristo de ser alistado nesse exército. Né? Vai chegar o momento do final da guerra e você vai desfrutar do resultado da guerra, que é a vitória. Né? Porque isso lembra mais ou menos alguém que um comediante famoso que tinha no Brasil, ele já faleceu, né? E ele era muito preguiçoso. Então, todas as vezes que ele ia procurar emprego, ele sempre tentava pleitear com o patrão se poderia começar pelas férias. Ele ia, olha, o senhor foi admitido. Não, tudo bem. Como o senhor me dá 30 dias de férias? Não, mas tem que passar um ano, pelo menos. Aí acabava não ficando no emprego. É claro que era uma piada, né? Aquilo ali de um humorista. Então, só para a gente entender, nós vamos estar no equivalente ao que seriam umas férias, né? Não é férias, vai ser sempre com o Senhor, mas não com as agruras de estar numa guerra. Por isso que esse nosso combate é comparado a uma guerra, porque uma guerra é altamente desconfortável. Você tem que estar com um uniforme, seja com um calor de 40 graus, seja 50, seja com a mata fechada, em terreno aberto, aquele equipamento pesado, tiro de um lado, tiro do outro, não é? Fazendo a comparação. Então, nós estamos nesse bom combate. Paulo chama de bom combate porque é o combate que você já sabe o resultado. Né? Vitória, como é um bom combate. É um combate que você sofre agora, mas você já sabe o resultado. Você está no lado do general vencedor, do país vencedor. Então, como eu falei, Pedro já tinha, e os apóstolos sabiam do que Jesus falou, da metade de João 13 até o início de João 18. Né? Já sabia. Mas ele não faz uso disso. Olha que coisa interessante. Vocês prestaram atenção aqui? Ele vai falar com quem? Primeiro, quem é o público que ele vai falar? Varões israelitas. Porque não tem gentil aqui. Ainda não, nem eles sabiam que Deus queria alcançar os gentios. Né? Isso é mais para frente nos Atos dos Apóstolos. Né? Mais para frente. Lembre-se que o Senhor Jesus falou, olha, tem muita coisa que eu vos quero falar, mas vós ainda não podeis suportar. Mas o Espírito que eu vou enviar, ele vos ensinará sobre toda a verdade. E tal. Então eles foram guiados pelo Espírito. Deus respeitava muito o Alan, aquele aluno, né? Nunca é reprovado, mas ele demora muito a se formar. Deus não reprova, mas você vai, não tem problema nenhum, vamos para o ano seguinte, aprende mais um pouquinho. Então, ele não faz uso dessas palavras. Aí, por que ele não faz uso dessa palavra? Ele está se dirigindo aos varões israelitas, né? Os judeus e todos que habitavam em Jerusalém. Esses habitantes, nós já vimos, eram provisórios. Eram vindos de todas as regiões e estavam ali habitando para festa. Festa, que no grego, o nome Pentecostes, tá? Ele vai usar... eu não sei se alguém detectou na leitura, mas ele vai usar os profetas, no caso, um profeta, Joel, um profeta daquele, vamos dizer assim, profeta mesmo, designado profeta, e o livro dos Salmos, chamando inclusive Davi de profeta. Não é?
Não que Davi tenha sido designado para o ministério profético, mas pelos salmos ele escrevia sobre ele mesmo, sendo usado por Deus, e aquilo ali falava do Messias, mais para frente. Então, por quê? Os ouvintes poderiam dizer, o que você está falando para nós é algo que você diz que ouviu desse tal defunto aí, Jesus, que vocês dizem que ressuscitou. Ninguém sabe. Percebeu? Então, Pedro vai e diz, então vou falar o que vocês conhecem. Né? Jesus dividiu a Bíblia lá da Escritura como lei, profetas e salmos. Está lá no final de Lucas. Aí ele pega profetas e salmos. Todos vocês conhecem. Todos vocês conhecem. Então não vou falar do que ele nos falou em particular. Eu vou falar do que vocês conhecem para que vocês verifiquem. Entendeu? Então, muito sábio. Você começa a ver a interferência, não a sabedoria própria dele. Isso é a interferência do Espírito Santo. É o Espírito Santo guiando o homem. Do homem que está sempre, qual era a posição deles? Eles estão sempre abertos para receber aquilo que vem de Deus. Eles não estão, não queremos. Não, Deus faz isso. Não somos inimigos, muito pelo contrário. Eis-me aqui, eles estão prontos. Jesus já tinha avisado, vocês vão ser preparados para pegar no mundo todo. Então, continua. Então, o Espírito dá esta sabedoria e coloca no coração do homem. Então, ele não vai usar esta fala, essas falas de Jesus, nosso Senhor, do Evangelho de João. Ele vai usar profetas e salmos, porque todos conheciam. Bem? Aí ele começa falando então do profeta Joel. E o Joel, ele fala isso aqui, eu até anotei, não precisam ir lá, mas está em Joel do 28 e seguinte. Uns 4 ou 5 versículos lá no livro do profeta Joel, não precisa ir, nós não estamos estudando o livro do profeta Joel, mas apenas o que Pedro vai dizer, olha, o que foi dito, isso que está acontecendo foi o que foi dito pelo profeta Joel. Então, todos os ouvintes conheciam. Aí Pedro vai citar. E nos últimos dias, nós já estudamos, quando estávamos estudando Hebreus, que lá em Joel não está escrito a expressão últimos dias. Não sei se vocês lembram. Quando a gente estava estudando Hebreus, está escrito, e depois. E aí Pedro entende, já pelo Espírito, que esse depois fala dos últimos dias. Até porque ele já tem o entendimento, irmãos, de que o Pai, de maneira preponderante, operou no período da lei. Embora Deus seja... O Filho operou enquanto esteve aqui presente. E quem está operando agora? O Espírito Santo. Aí, quem é que vem depois do Espírito Santo? Não tem mais ninguém. Por isso que é os últimos dias. É um período, vamos dizer assim, de dispensação da atuação do Espírito Santo sobre a igreja. São os 3. Não vai ter, agora vem um pai de novo, agora vou mandar meu filho de novo para morrer na cruz, depois... Não. Os últimos dias. Os dias que o Espírito Santo está operando na terra. Entendeu? Então, nos últimos dias, diz Deus, do meu Espírito derramarei sobre toda a carne. E vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, vossos velhos sonharão sonhos, e também do meu Espírito derramarei sobre meus servos, minhas servas, naqueles dias profetizarão, farei, enfim. Ele vai dizer, isso vai até o 21, e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Vamos dizer assim, é o versículo chave, né? Salvo, será salvo. Mas essas qualificações, segundo os estudiosos bíblicos, você vê que ele fala de coisas que nos tempos passados, ou seja, antes do início, vamos dizer assim, dos últimos dias, eram pontuais. O Espírito de Deus vinha sobre o rei, né? Davi profetizou porque era rei, até Saul profetizou, né? Até Saul profetizou, mesmo sendo um péssimo rei, mas ele era o rei, né? Até o sumo sacerdote, na época de Jesus, profetizou, porque era o sumo sacerdote.
Entendeu? Usava a autoridade. Usava essas autoridades. Os profetas escolhidos por ele para ser profeta. Aí ele está dizendo, ó, na época do meu espírito não será assim. Eu vou derramar sobre toda a carne. Todo mundo vai ter a palavra na minha boca. Agora quem vai falar do meu amor, da salvação, vai ser seu Arquimedes, Patrícia, até Reginaldo, lá de Pernambuco, vai falar do Jesus. Sobre toda a carne. Filhos e filhas, porque havia problema com menino, menina, as idades eram diferentes. Né? Tem uma solenidade judaica, que quando o menino torna-se um rapazinho, vamos dizer assim, eu não sei se o Carlos é mitzvah, se eu não me engano, né? Mitzvah. O menino torna-se deixa de ser menino para ser um homenzinho. E tem o da menina, que é uma idade, acho que 14, o menino parece que é 13, a menina é 14, ou é menor, não tenho certeza, mas é só, prefeito, tem essas coisas. O senhor está dizendo, olha, tanto faz se é filho, se é filha, se é velho, entendeu? Porque quem tinha esses dons, basicamente, eram os profetas. O senhor dava a palavra, vinha o sonho, só o profeta, e falsos profetas, que inventavam sonhos, ou tinham sonhos, mas que não eram dados pelo Senhor, eles poucos estavam ligando para filtrar, e falavam falsa, né? No tempo de Jeremias, ficavam falando, não, paz, vai ter paz. No tempo de Jeremias, vai ter paz. E a gente viu a queda de Jerusalém. Né? Também vinha sobre homens, de certa forma, nobres. Em que sentido? Não necessariamente financeiramente, mas muitos eram financeiros. Jeremias aparentemente era bem financeiramente, era um levita, filho de sacerdote, né? Eles tinham, você vai ver que tem evento em Jeremias, que ele manda Jeremias comprar um terreno, né? Manda comprar, até em condições de, Senhor, vou comprar terreno, a cidade vai ser destruída, porque eu vou investir aqui no terreno de uma cidade que vai ter guerra para ser destruída, né? Ó, compra um terreno na divisa da Ucrânia com a Rússia, pega todo o teu dinheiro, Senhor, o senhor estava dizendo para o meu amigo, eu estou falando isso, é profético, vai ter paz um dia aqui. Vai ter paz. Tudo que você está vendo acabado, eu vou restaurar. Em Cristo eu vou restaurar. Né? Mas não é o caso de Jeremias aqui. Mas era assim. Então, o que mais tem problemas de interpretação é quando o Senhor Jesus, é quando a palavra diz, e até sobre meus servos e servas derramarei do meu espírito. Aí existe uma certa divisão. O que quer dizer exatamente esses servos e servas? Né? Porque quando ele fala da linhagem do povo, é fácil, seus filhos, vocês do povo de Israel. E os meus servos e servas? Né? Quem seria? Aí alguns entendem, acho que a maioria, ele está falando ali, esse meu não caiu bem aí, seria sobre servos e servas no sentido daqueles que eram serviçais das casas. As pessoas mais simples, que serviam, porque quase toda a casa tinha os empregados e empregadas. Então muitos entendem, até sobre servos e servas, né? Até sobre escravos e escravas, pessoas que eu derramarei também no meu espírito. Né? Não vai ter essa escolha de ser Isaías era de uma classe boa, Jeremias também, Daniel, a palavra fala que Daniel era dos nobres, embora tenha ido criança lá para a Babilônia, criança para adolescente, era muito jovenzinho, Daniel não foi com 20 anos nem 30, Daniel foi muito jovem lá para a Babilônia, né? Daniel e os amigos dele, os meninos lá, Ananias, Misael e Azarias, eram nobres da tribo de Judá. Então os profetas tinham essa... mas ele diz, olha, até sobre as pessoas menos favorecidas, menos favorecidas, eu derramarei do meu espírito. E já existe um grupo menor que diz, não, quando o senhor está dizendo meus servos e servas, ele está falando já de uma forma de apontar para os gentios, que viriam a ser servos, ou outro diz, não, isso é o próprio Israel. Ou seja, para nós, não vamos entrar nessa discussão que não há nem consenso. Não é? Mas o que fica claro é todo tipo de classe de pessoa. A gente está vendo que tanto faz se é homem ou mulher, filhos e filhas, se é velho,
Se é novo, qualquer intercessão aí para acrescentar, o pastor Carlos, pastor Cleito, os irmãos aí, por favor, é EBD, né? Para falar, para clarear do entendimento que eu posso não ter alcançado, irmãos, por favor, né? Para acrescentar conhecimento. Mas pelo que eu vi, mais equilibrados nos comentários falam disso. Como é difícil exatamente dizer sobre essa questão dos servos e servas, eu entendo que ele está falando, na verdade, de toda a classe. Pouco importa se é jovem, do sexo feminino, masculino, ancião, se é serviçal numa casa. Sobre todos eu derramarei de meu espírito. Todos. Né? Daí você vê que, por isso que o evangelho se multiplica, porque sai igual a formiga, fugindo para tudo que é lado e falando de Jesus. Né? No começo, quando eles saíam, eles escolhiam só os judeus, porque ainda não tinham entendimento que era para os gentios. Eles saíam tudo falando para os judeus. Inclusive, em alguns lugares aqui onde vai falar sobre gregos, todos entendem que eram judeus helenistas, que falavam o grego, tal, antes de chegar lá para Cornélio, né? Você vai ver que vai ter uma menção para gregos aqui, né? No próprio Atos 6, vai falar dos diáconos, falam que aqueles, na verdade, as esposas lá, eram tudo, na verdade, judia helenista, que adotou, porque quem veio antes do Império Romano foi o Império Grego. Quem dominava o mundo era o Império Grego. Um período pequeno, uns chamam o grego macedônio, porque era Grécia e Macedônia. Então, é que eles têm esse negócio no sangue até hoje. Né? Eu já tinha acabado de estudar há muito tempo, mas eu sei que a Europa, o mapa da Europa, eu não reconheço mais da época que eu estudava. Né? Eu acho que Macedônia é um país agora, com quase certeza. E quando eu estudei geografia, Macedônia não era um país, era tudo na Grécia. Patrícia fica assim, quando eu estudei geografia, ela pegou minha idade, né, Patrícia? Quando eu estudei geografia, na Europa, não tinha Macedônia. Não tinha Croácia, não tinha Sérvia, tudo era Iugoslávia. Era só país. Ela foi se dividindo, separando, porque aquilo fica enraizado. Eles dizem, nós somos macedônios, vocês são gregos. Né? Porque existia uma mão de ferro ali, Iugoslávia, era o Marechal Tito que mandava. Esse homem era um mão de ferro, ele segurava aquilo ali, né? Era um satélite, vamos dizer assim, da União Soviética. Um país satélite da União Soviética. Então, depois que ele morreu, era mão de ferro, aí começaram os movimentos para dividir a Europa. Aí começou a vir Croácia, Sérvia, Bósnia, Herzegovina. Eu nunca estudei isso. Né? Na minha época não tinha esses países. Mas eles estão embutidos ali dentro, esses povos. Então, muita gente tinha cultura grega, tá? Então, ele começa falando aqui, irmãos, do Joel, né? Sobre servos e servos. Você vai pegar todos os profetas, né? Interessante, você vai pegar os profetas, você vai ver que todos os comentaristas, até nas bíblias de estudo, que dá uma leve introdução, falar, não necessariamente que alguém era rico, isso, aquilo, mas que ele era conhecido, era de uma família conhecida, não era ninguém. Por quê? Porque havia na mentalidade judaica, principalmente, de que Deus não escolheria alguém, vamos dizer assim, numa palavra mais chula, da ralé, para ser profeta. Né? Tinha que ser um levita, só em ser levita você já era, né? Levita era, de todas as tribos, a única tribo separada para tratar com as coisas consagradas ao Senhor. Só a tribo de Levi. Né? Por isso o espanto de Moisés, lá no Antigo Testamento, naquela rebeldia lá do Datã, né, do Corá, Datã e Abirão. Principalmente do Datã, do Corá, porque ele era levita. Aí Moisés, meu Deus, você foi escolhido de todas as tribos. Como é que você consegue? Você não está entendendo, amigo. Você está num posto, você não é melhor do que os seus irmãos, mas Deus escolheu você para um negócio que ninguém pode fazer. Não é? Por isso que Moisés tinha esse espanto. Você vai lá ler aquele
aquela rebelião de Corá, Datã, Abirão, tem esse ponto. Por causa da nobreza. Né? Mas Deus, ele sempre aponta, né? Tem um profeta que é bem interessante, é um chamado pequeno profeta, que ele é bem especial. É o Amós. Lembra do profeta Amós? Desse nome, pelo menos? Não a história necessariamente dele, mas o nome. Profeta Amós. O profeta Amós, tá? Era tão desconsiderado, mas tão desconsiderado, por quê? O que é que o profeta Amós era? O profeta Amós, ele não morava nem no Reino do Sul, na capital, ali em Jerusalém, nem lá no Reino do Norte, que é Samaria, e o altar que tinha lá em Betel. Era um altar completamente profano, né? Qualquer um podia ser sacerdote, tinha imagem, bezerro, tudo você possa imaginar. Esse cidadão, só para Amós, ele era diz que ele estava entre os pastores de uma cidadezinha chamada Tecoa. Os pastores, que é uma cidade afastada dos grandes, lá pelo meio. E ele começa a profetizar, Deus chama ele para profetizar contra o reino do norte. E ele vai lá para a região de Betel, onde estava o altar, era o rei Jeroboão, é muito próximo ali de Jonas. Ele vai lá para Betel, para Samaria, aquela região, né? E o que ele ouve depois que ele profetiza, tinha um sacerdote chamado Amazias, que tem um rei também chamado Amazias, tá? Mas não é um sacerdote, que diz mais ou menos assim, o rei, fala para o rei, manda esse cidadão embora, isso aqui é perturbador, isso é só um profeta de meia tigela, entendeu? E diz para ele, ó, vai lá para ajudar, vai, sai daqui, sai daqui da nossa... Era assim que ele era tratado, era assim que o profeta era tratado. Vai lá para ajudar. Sai daqui, vai lá para ajudar, vai profetizar para lá. A gente não quer você aqui, não. Aí sabe o que ele diz? Eu era boieiro, que eu imagino que seja boiadeiro, a mesma coisa, e catador de sicômoro. Sicômoro é figo de inferior qualidade. É um figo ruim. Então ninguém tira ninguém colhe. E o que acontece? Cai no chão e tinha os catadores, porque tinha utilização para outras coisas, o sicômoro, igual a essas amêndoas que a gente vê que ninguém come essas frutas, embora sejam comestíveis, tem coisas que se come, tem certas frutinhas que fica tudo jogado pelo chão. Então ele era boieiro e catador, e Deus levantou como profeta. Então foi uma exceção, né? E o nome dele quer dizer carregador de fardo, de carga, né? Lembra bem o Senhor Jesus, né? Leva toda a nossa carga, mas ninguém quer saber dele. Sai daqui, ninguém quer você. Ninguém quer você. Vai profetizar para lá. Ele era tratado assim. Entendeu? Aí ele diz, ó, eu era boieiro e catador de sicômoro. Eu não sou nem profeta, nem filho de profeta. Não tenho ascendência nenhuma, mas Deus me mandou para profetizar aqui. E, ó, vocês estão confiados aí em algumas riquezas, sei o quê. Isso aqui tudo vai ser destruído, hein? Vocês estão soberbos. E aí ninguém gostava de ouvir. Mas expulsaram ele de lá, vai lá para ajudar. Profetiza para lá. Aqui a gente não quer te ouvir, não. Era assim. Tá? Aí o que é que Deus diz aqui? Por que nós voltamos lá? Não vamos falar de Amós. A gente voltou para dizer, Deus está dizendo, eu vou derramar do meu espírito sobre toda a carne. Não quero ver ninguém falando, foi fulano que pregou? Foi não sei quem que trouxe a palavra? Foi não sei quem que evangelizou? Aquele que não sabe nem falar, fala nós vai. Não interessa se ele não estudou português. Eu derramei do meu espírito sobre ele. Todo mundo vai receber do meu espírito. Entendeu, irmãos? Só porque eu trouxe o exemplo, não é pregação sobre Amós. É que na dispensação, vamos dizer assim, do espírito, é sobre todo mundo. Deus não quer saber onde você mora. Por isso que Jesus fala. Ele compra a gente de quê? De toda tribo, língua, raça, nação. Não quer saber da sua cor, se você é branco, azul, vermelho, amarelo. Não quer saber quanto você ganha. Ele quer saber se o seu coração está aberto para ele fazer morada. Entendeu? Fazer morada. É isso que o Senhor Jesus está dizendo. Então ele usa Joel. E a conclusão é maravilhosa. Por quê? Porque muitos entendem que ele é dividido em duas partes. Ali começa o derramamento do Espírito. Mas depois ela vem, farei aparecer prodígios no céu, sinais na terra, sangue, vapor, fumaça. O sol se converterá em trevas, a lua em sangue,
antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor, que é o dia que o Senhor vem julgar. Então, alguns entendem que essa parte final da profecia, ela está sempre, na ótica nossa do leitor, está próxima, pelos eventos, mas é o tempo de Deus, seja amanhã, 100 anos, 500 anos, não é? Porque ela bate muito com o que o Senhor Jesus falou em Mateus também, sobre os eventos cósmicos que acontecerão. O céu se abalará, a terra se abalará, com o que Pedro também fala na sua segunda carta, né? Os elementos ardendo em fogo se desfarão, coisas cósmicas que acontecerão antes do grande, não é? Algumas versões está grande e glorioso e outras são grande e terrível dia do Senhor. Inclusive, Amós fala isso. O tal do Amós, o pobrezinho lá, o boieiro e catador de sicômoro, que ninguém queria, ele fala sobre essas coisas. Vocês querem o dia do Senhor? Eu sou, se vocês não queriam não, hein? Eu, se fosse vocês, ele está dizendo o seguinte: arrependam-se primeiro, se convertam a Deus. Aí queira o dia do Senhor. Querer o dia do Senhor na condição que vocês estão, é trevas, não é luz não. Amém? Só essa ressalva. Então, do 22 para baixo, ele vai começar, varões israelitas, escutai. Aqui tem outra coisa importante, irmãos. Tudo, não tem nada que não seja importante na Bíblia. Né? A Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus. No 23, a este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus. Então, já havia no plano de Deus que o seu filho viesse à terra, morrer por nós? Sim. Isso já havia. Está vendo aqui? Foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus. E na minha outra versão, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, tá? Aí, olha o que vem depois da vírgula. Vós o matastes crucificando por mão de iníquos. Os iníquos eram os romanos. Os romanos. Ou seja, estava na soberania de Deus a entrega dele. Agora, os homens maus, Deus não tira a responsabilidade. Foi vocês que entregaram. Isso acho que o pastor Carlos até falou sobre a questão do faraó uma vez. Né? Deus endurece. Mas como é que estava o coração do faraó sempre, desde antes? Eu sou Deus. Eu sou Deus. Quem é esse Deus de vocês para eu? Então já era um coração. Então tá bom. Você é meu inimigo? Eu vou endurecer mais ainda você. Para que eu mostre na terra o meu poder. E o meu nome seja engrandecido e glorificado. Entendeu? Você não vê Deus fazendo isso com o coração que já está aberto para ele. Para receber, Deus chegar, eu vou endurecer, vou fazer você um ímpio. Você vê o homem ímpio vendo as coisas de Deus e não quer receber. Já é duro. Então aqui nós vemos o que se chama soberania de Deus e responsabilidade do homem. Tá? Ou seja, o desígnio de Deus, por isso que é sempre dito, o cordeiro foi morto em alguns lugares desde a fundação do mundo e em outros lugares antes da fundação do mundo. O cordeiro foi morto. Mas aqui Pedro fala, a presciência de Deus, em nosso favor. No fundo, como a maioria dos comentaristas dizem, todos nós somos culpados. Ele morreu por mim, por você, e por todos nós. Mas ele morreu porque precisava. Então a gente é culpado da vinda dele aqui, de alguma forma. Não? Mas ele veio por amor. O que é que cabe a nós? Crer nele, que o sacrifício dele expiatório é suficiente para nos dar vida e vida eterna. Amém? Então, passando isso aqui que eu falei que é importante, os irmãos observam que vós mataste por mão de iníquos ou de injustos, ao qual a Jesus Cristo Deus ressuscitou, né?
aqui a gente vai ver o seguinte, do versículo 25 até o 28 das nossas Bíblias aqui, é o Salmo 16, do 8 ao 11, é um Salmo de Davi. Davi lá está falando, para quem lê lá, dele mesmo. Dele mesmo. Que Davi, o que é que ele fala? Porque dele disse Davi, aí é Pedro dizendo para o povo, sempre via diante de mim o Senhor, porque está à minha direita. Né? Que Pedro vai explicar depois. Davi, por acaso, subiu aos céus e está de Deus? Não. De quem que ele está falando? Agora, embora ele não soubesse, ele estava inspirado pelo Espírito, e na sua fé também dizer o seguinte, Deus, eu como alguém que confio totalmente no Deus de Israel, eu tenho certeza que Deus não vai me deixar morto para sempre, eu vou morar com ele. Na sua fé. Só que isso é cumprido de maneira literal em Cristo, da descendência, porque havia promessa de que dos lombos de Davi, era a expressão usada, dos lombos, daria essa descendência, né? Para que eu não seja comovido. Por isso se alegrou meu coração, eu sempre via diante de mim. Isso é o Salmo 16, de 8 a 11, tá? Eu estou aqui, está gravado, é a referência, Salmo 16, de 8 a 11, Pedro vai dizer. Então você vê que Pedro está usando o quê? Como argumento? Profetas e salmos. Que os ouvintes conheciam? Conheciam. Ele não está usando aquela conversa particular com Jesus. Que alguém ia dizer, não, isso aí só você e eles, onde é que está escrito isso? Não estava escrito ainda? Então, o Evangelho de João foi escrito bem depois. Por isso, se alegrou meu coração e a minha língua exultou, e ainda a minha carne há de repousar em esperança. O 27, pois não deixará a minha alma, em algumas versões, fala de sepultura, outros falam do inferno, não é? Eu não sei se alguém está com alguma versão assim, sepultura, o inferno. O meu está Hades, isso. Então a maioria está Hades, realmente, 27. Deixa eu ver aqui como é que está na RA. Na Ara. Na morte, aqui está Ara. Porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Vocês observam que o santo aqui está com S maiúsculo? Não é? Que santo específico é esse? É Jesus Cristo. Não é? Não permitirás, eu vou alternar, tá, das versões, não tem problema aqui. Não permitirás que o teu santo veja corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. Né? Aí o 29, amados, olha que coisa bonita. Pedro, na sua pregação, para um público seleto que o conhece. A partir do 29, Pedro diz assim em uma versão, varões e irmãos, primeiro, chama de irmãos, é tudo a mesma, tudo israelita. Seja-me lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi. Seja-me lícito. E na outra versão, diz assim, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi. O que Pedro está dizendo? Ele está pedindo assim quase que uma licença, para não magoar ninguém. Porque o rei Davi era né? Sempre que alguém falasse de um rei, o que vinha à mente é o rei Davi. Porque tudo que é, ou praticamente tudo que é promessa, em termos de descendência, para o povo, era relacionado com Davi. A tua descendência, o teu rei nunca terá fim. A gente já viu em Hebreus que ele não está falando de Salomão. Salomão nasceu, morreu. Ele está falando de algum descendente que, né, segundo a carne, que o reino não teria fim. Por isso nós falamos, o Senhor Jesus, ele já reina. Agora a gente começa nesse reinado com a mão no arado, com a mão na arma. Depois a gente tira as férias. Não vamos fazer o contrário. O pessoal vem para cá e diz, eu pensei que eu estava numa guerra, pensei que eu ia tirar férias quando eu conhecesse Jesus. Não. Você estava no exército perdedor, e já tem o destino. Você agora está no exército vencedor, e já tem o destino. É assim que você tem que pensar. Você vai andar em ruas de ouro, muros de pedras preciosas. É o que está lá em Jerusalém, né? As coisas que aqui tem tanto valor, né? Ouro, lá é piso. É piso.
Lá é piso, quem tem valor é Jesus. Lá é piso, irmão. Lá é piso. Ouro, piso. Seja-me permitido. Então Pedro vai com bastante sabedoria dada pelo Espírito, pedindo assim, olha, eu vou falar um pouquinho de Davi. Vocês me permitem vocês dão licença? Porque talvez o que eu fale muitos ouvintes não gostem. Mas eu preciso falar de Davi. Eu acabei de falar um salmo proferido por ele. Né? Ele está falando com os varões irmãos, sejam, né? Olha, irmãos, seja-me lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi. Ele morreu e foi sepultado. Aí ele conclui aqui, fechando a tampa. Entre nós está até hoje a sua sepultura. Né? Entre nós está até, acho que ao sul de Jerusalém. E aí já é alguma especulação. Alguns desses rabinos, judeus, tal, diz que Davi morreu exatamente na época da festa de Pentecostes. Nós não temos isso, não estamos falando que foi isso, também. Existem, né, alguns rabinos, que não são nem cristãos, que falam que a morte de Davi teria sido na época de Pentecostes. Então, até isso o Espírito guiou para falar de Davi. Ó. Sendo, pois, ele profeta, sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento que do fruto dos seus lombos, segundo a carne, levantaria o Cristo é o Messias dos judeus, que lá é Messias, no grego é Cristo, para o assentar sobre o trono. Nesta previsão, ele estava dizendo de quê? Da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no Hades, ou seja, na sepultura, no inferno, na morte, nem a sua carne viu a corrupção. O que é a corrupção da carne? Quando alguém é sepultado, tudo vai se decompondo, não é isso? Ao passar do tempo, aquilo vai virando tudo pó, junto com a terra ali, né? Você vê a visão, vale dos ossos secos, porque falava de alguém que está morto, né? Um monte de gente morta há muito tempo, só sobrou o osso, que é uma das coisas raras que permanece. Por isso que perito de polícia, para identificar muitas vezes alguém, quando não consegue por mais nenhum tipo, ele vai na arcada dentária. Já perceberam? Osso. Ele vai na arcada dentária para identificar. Quando não consegue por outros meios, vai na arcada dentária. Não é por causa do formato, porque no osso tem informações. O osso tem informações. Mas aqui, no caso de Jesus, ele não vai ver nem corrupção. Antes disso, ele será tirado. E ao terceiro dia, o nosso Senhor ressuscitou. Por isso que o Pedro fala assim, vocês dão licença? A sepultura dele está lá até hoje. Quem quiser abrir para ver se tem restos mortais lá, está lá até hoje. Então ele não está falando de Davi. Ele está dizendo, ó, Davi profetizou acerca de alguém. E esse alguém é o que eu estou falando para vocês. Jesus Nazareno, que vocês mataram, crucificaram e mataram. Ah? Então isso vai dando também até os temas de pregações. O que importa? Você vê que o foco aqui é o quê? Jesus Cristo. Jesus Cristo. Fala de Davi, fala de Joel, tudo convergindo para o Senhor. Fala de um dia, que dia? Dia do Senhor. Dia que ele volta. Todos eles estavam enraizados nisso também. Ele vai voltar, era outra certeza. Né? Ele vai voltar, mas não sejamos como, não só Amós, tem outros profetas que vão falar isso. Olha, vocês querem o dia do Senhor? Eu, se fosse vocês, não queria, não. Vai ser dia de... Por quê, irmão? O dia do Senhor a gente já falou. A volta do Senhor para os servos é alegria. Quando vires, alegrai-vos. Ao invés de ficar com medo, se alegre. Independente do que aconteça. Ah, senhor, meu morreu, minha família está morrendo. Glória a Deus. É bênção para você. É luz. Você vai encontrar com a luz. Com a luz. Não luz de filme, não é filme de, aqui não é filme de Hollywood. É a luz verdadeira. A luz que alumia a todo homem, como diz João. Jesus. Não é? Agora, para aqueles outros, o próprio profeta fala, ó, é trevas, hein?
Eu, se fosse vocês, clamaria por mais misericórdia um pouquinho, me arrependeria, me converteria, para que o dia do Senhor, o Senhor segurasse um pouquinho, por enquanto dá tempo da gente se ajeitar aqui, que é dia de trevas. Então, o mesmo dia é trevas e luz, vai depender do público-alvo, em que exército você está. Deus ressuscitou este Jesus, de que todos nós somos testemunhas, porque ele está falando junto com os 11. Lembra? No começo, Pedro e os 11 se levantaram. Então, uma palavra. Então, os 11. Já estamos terminando, tá, irmãos? Então, de sorte que, exaltado pela destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito, derramou sobre vós. Lembra que ele disse, eu rogarei ao Pai e ele os mandará o Espírito Santo. Então, o que Pedro está dizendo, se cumpriu. Aqui sim, aqui ele está falando de uma promessa que foi dita ali naquele períodozinho do segunda metade do João 13 até o início do João 18. Por curiosidade, irmãos, esse negócio de trevas é tão sério. É tão sério. Por curiosidade. Se vocês pegarem essa metadezinha que eu estou falando de João, do Evangelho de João 13, até o início de João 18, tem uma boa quantidade de capítulos e versículos, né? Tinha um apóstolo, essa é muito fácil, que não estava nisso tudo. Judas. Judas sai na metade lá do João 13. Aí Jesus fala um belo discurso. No início do 18, Judas volta. Ele viu a luz? Pega lá sua Bíblia depois em casa. Judas sai na metade de João 13. Aí Jesus começa lindos discursos, fazer chorar. Até o 17, então, que é aquela oração sacerdotal mais linda de todas, né? Que nos alcança porque ele diz, Pai, eu não oro só por estes que estavam ali com ele, mas por aqueles que, pela pregação da palavra, hão de crer em mim. Nós cremos nele? Então a oração é para nós também. A oração é para nós, né? Amém? A oração é para nós também. E quem orou foi nada mais, nada menos que Jesus. Você acha que o Pai ouviu ou não? Né? Com certeza, né, irmãos? Então, só essa curiosidade, Judas não está nesse intervalo. Isso dá até uma pregação, a gente pode trazer um estudo não, uma pregação normal, sobre a necessidade de estar no corpo. Você tem que estar ligado no corpo. O que está acontecendo com a igreja? Você vai lá para fora se preocupar com moedas de prata? Você vai para fora se preocupar com um monte de coisa que não vai te levar para a vida eterna? Você tem que estar perto de Jesus, meu amado. É dali que você recebe vida, mas isso é outra pregação. É oportunidade, quem sabe? E se o Espírito quiser, né? Lembre-se que somos guiados pelo Espírito, quem manda é Ele. Vamos ficar de pé? Tá? E aí ele vai encerrar, tá, irmãos? Que é o 34 e 35, apesar de estar em dois versículos, 34 e 35, ele nos Salmos é apenas um versículo, é o 110:1, tá? Porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio diz, disse o Senhor ao meu Senhor, está no 34, assenta-te à minha direita, aí passa por 35, até que eu ponha os inimigos por escabelo, por estrado, ou seja, debaixo dos teus pés. Isso é o Salmo 110:1, que é de Davi também. E a gente vê, disse o Senhor, Yahvé, ao meu Senhor, Yeshua, os dois chamados de Deus. Deus, assenta-te à minha direita. Ou seja, o que é que está acontecendo agora? Muitos inimigos vão se tornar amigos, ou quando Jesus voltar, eles vão estar lá debaixo do pedreiro a ser pisado. Está muito clara a mensagem de Pedro. Por isso, irmãos, saiba, pois, com certeza, isso aqui é bacana, com certeza, no 36. No 36 da Ara, esteja absolutamente certa toda a casa de Israel. Este Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Ele é Senhor no sentido, ele é soberano de tudo, tudo está debaixo dele,
Ele é o Senhor de tudo e ele é o Messias que vocês tanto queriam, o Cristo. Tá? A gente termina por aqui, mas só lendo. Por isso que o versículo seguinte, o 37, ouvindo isto, compungiram-lhe o coração. Estremeram na base. O que significa isso? Esse compungiram. No grego, é uma palavra que eu não decorei. Quem é bom decorar grego é o pastor Cleiton decora esse grego, mas é uma palavra que é como se fosse uma flechada no coração, um negócio que mexeu muito, eu tenho que me acertar. Movimentou o coração, sabe? É como se o discurso de Pedro, pum, não tem como camarada. O que a gente faz? Pelo amor de Deus, o que a gente faz? Misericórdia. Mas isso aí é a parte do próximo domingo, se Deus permitir. Posso orar encerrando, pastor Carlos? Pode? Senhor Deus e Pai, nós oramos a Ti, entregando este período de estudo bíblico na Tua presença, te agradecendo, ó Deus, por tudo que tens realizado no nosso meio. Abençoa também o nosso intervalo e já prepara também os nossos corações para a Tua palavra, que é vida, que dentro de alguns minutos será entregue, ó Deus, ao rebanho, Senhor. Nós oramos agradecidos no nome santo e precioso do Senhor Jesus. Amém. Amém? Paz do Senhor.